Olá pessoal, meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor de farmacologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estou aqui para ministrar uma aula sobre a farmacologia da inflamação, dando ênfase aqui nos anti-inflamatórios não esteroidais. Para a gente entrar na classe de fármacos dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente precisa conceituar algumas coisas, né? Principalmente o que é inflamação. A inflamação é uma resposta normal de proteção às lesões teciduais causadas por um trauma físico, agentes químicos ou microbiológicos, né? E a inflamação, quando se tem, por exemplo, aqui na figura a gente tem uma lesão tecidual periférica e que você tem o, o rompimento do tecido, você tem a ativação, né, liberação de alguns fatores que são essenciais para esse processo inflamatório ser desencadeado, como a bradicinin sendo liberada por algumas células, as prostaglandinas, tá? A histamina e a serotonina são liberadas principalmente por células mastocitárias. Células mastocitárias são células do sistema imunológico. Substância P também, e CGRP, essas substâncias, juntamente com a bradicinina e as prostaglandinas, elas vão ativar os nociceptores. E esses nociceptores que vão estar sendo ativados vão percorrer esse potencial de ação, né, nessas fibras nervosas, principalmente nas fibras do tipo C e fibras do tipo A delta, que vão ser fibras que vão causar a dor, né, na pessoa, e também, além disso, vai causar um edema, ou seja, um inchaço na região onde teve a lesão, um eritrema, né, a vermelhidão, que vai causar o rubor, e isso causa também a hiperalgesia. Lembrando que esses são os sinais cardinais, né, os famosos sinais cardinais da inflamação: dor, rubor, edema, inchaço, né, e, por fim, a perda da função do tecido. Bom, então a inflamação ela tem intenções de inativar ou de destruir os organismos invasores, então ela tem, né, esse fator para defesa, remover as coisas irritantes do local e preparar o local para o reparo tecidual. E quando é que isso se torna um problema, né? A inflamação ela se torna um problema quando é inapropriadamente desencadeada, né? Por exemplo, por agente inócuo, no caso, por exemplo, um pólen, uma resposta autoimune que vai desencadear um processo de doença, como asma ou artrite reumatoide. E esse tipo de inflamação, ela já não tem um caráter, né, protetor e sim de doença, e principalmente quando ela se prolonga ao longo da vida, né, do paciente. Então, as reações inflamatórias elas podem causar lesões teciduais progressivas, necessitando, sim, de uma interferência farmacológica. E a gente não pode deixar de falar da inflamação, pode deixar de falar das prostaglandinas quando se fala em inflamação. Porque as prostaglandinas, como já falei no slide anterior, eles são substâncias que são liberadas, né, no processo inflamatório. São os famosos eicosanoides também conhecidos. Elas são substâncias de ocorrência endógena, atuando em diversas funções fisiológicas, como dor, resposta inflamatória, regulação da temperatura corporal e contração muscular. Não circula em quantidades significativas no sangue, então isso é importante frisar porque elas fisiologicamente elas têm um papel no nosso corpo, mas quando no processo inflamatório é desencadeado, há uma grande quantidade dela no nosso organismo circulante. E elas são metabólitos do ácido araquidônico, assim como os eicosanoides, né? Os tromboxanos, leucotrienos e as prostraciclinas. Então, entre os mediadores inflamatórios citados, a gente tem um grupo que merece atenção, né, do ácido araquidônico, que são as prostaglandinas. Então, aqui na figura a gente tem uma fosfolipase, que é uma enzima que vai clivar fosfolipídios de membrana. Essa fosfolipase, ela vai originar quem? O ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele vai servir de substrato para duas importantes enzimas, as ciclooxigenases, aqui destacado, e as lipoxigenases.
como eu falei anteriormente, as prostaglandinas elas têm papel fisiológico. Então, quando a gente tem o substrato indo para a via da ciclooxigenase, a gente tem a formação de prostaglandina, principalmente prostaglandina G2, prostaglandina H2 e prostaciclina, assim como também a formação dos tromboxanos e as prostaglandinas G2 e E2. Por exemplo, aqui na prostaciclina, quando a formação desse eicosanoide, ele tem um papel fundamental para causar vasodilatação e inibe a agregação plaquetária. Já um papel antagônico à prostaciclina, a gente tem os tromboxanos, que eles causam vasoconstricção e promovem a agregação plaquetária. Já a prostaglandina G2 e E2, elas causam uma vasodilatação e aumento da permeabilidade, que é justamente aquele sinal cardinal que ocorre na inflamação. Já quando você tem a via da lipoxigenase sendo ativada e quando você tem o substrato, né, o ácido araquidônico, você tem a formação do que a gente chama dos leucotrienos. Aqui a gente tem o leucotrieno A4, C4, D4 e E4, e eles têm papel fundamental, né, que é de causar o broncoespasmo e aumento da permeabilidade. Então, quando eu falo broncoespasmo e aumento da permeabilidade, a gente pode ressaltar que esses mediadores inflamatórios eles são muito importantes em processos inflamatórios a nível pulmonar, principalmente a nível de brônquio, né? E isso é visto, né, quando se tem um processo alérgico, né? E essa via está bem ativada. Assim como as lipoxinas A4 e B4, elas vão inibir a adesão e a quimiotaxia de neutrófilos. Bom, então as prostaglandinas e outros eicosanoides, eles têm um papel fundamental no nosso organismo. Por exemplo, no sistema cardiovascular, eles vão causar vasodilatação das arteríolas, vão diminuir a agregação plaquetária, no caso da prostaciclina, os tromboxanos vão promover a coagulação sanguínea, no sistema muscular liso, algumas prostaglandinas, no caso a G1 e a 2 e a 3, vão causar um relaxamento do músculo liso bronquial, a G1 e a G2 e a 2-alfa, elas vão contrair o músculo liso cardíaco gravídico no momento do parto e no trato gastrointestinal elas são essenciais para a secreção do muco e de bicarbonato, que vão proteger a nossa mucosa, assim como também na motilidade e na contração da musculatura longitudinal circular. No sistema renal, elas vão causar vasodilatação das arteríolas e a manutenção da taxa de filtração glomerular, assim como também elas podem promover o aumento de liberação de renina. No sistema imune, a gente tem uma quimiotaxia, né, agentes quimiotáxicos, e diferenciação de linfócito B em plasmócito, né, e na diferenciação do linfócito T. Assim como já falei, na regulação corpórea, o hipotálamo ele é o nosso centro de temperatura do nosso organismo, e sob a ação de interleucinas e também juntamente com prostaglandina, ele vai induzir uma reação febril. Então, quando você tem um aumento do processo inflamatório, você tem um aumento de produção de prostaglandinas e, consequentemente, você tem um aumento da temperatura corporal. Sob estímulos de TNF-alfa, a interleucina 1 e interleucina 8, tem a formação de prostaglandinas, né? E você vai diminuir então o limiar de dor, ou seja, você vai causar hiperalgesia no organismo, tá? Então, esse é um papel fundamental que a gente tem que saber das prostaglandinas no nosso corpo. Então, aqui a gente tem, como eu já falei anteriormente, o fosfolipase formando o ácido araquidônico, que vai servir de substrato para a via da ciclooxigenase, formando as prostaglandinas E2 e G1. Além disso, você tem os outros mediadores inflamatórios, bradicinina, histamina, serotonina, que vão sensibilizar principalmente quem? As fibras A delta e as fibras C. Essas fibras elas vão fazer sinapse com o neurônio da medula espinhal, que vão emitir o impulso nervoso lá para o nosso cérebro. Então, é por isso que é importante saber do papel das prostaglandinas, pois elas vão ativar os nociceptores nos tecidos periféricos.
E a ciclooxigenase, elas são enzimas, né, que vão oxigenar e ciclizar o ácido araquidônico. Então, na verdade, ela não vai quebrar o ácido araquidônico, ela vai oxigenar e ciclizar a molécula. E existem duas isoformas no nosso corpo. Na verdade, existem três isoformas, mas a terceira ainda não está muito bem elucidada. Bom, a ciclooxigenase, que a gente chama de COX-1, ela é considerada de forma constitutiva na maioria das células. A ciclooxigenase 2, ela, alguns livros você vai encontrar ela descrita como de forma induzida, né? Principalmente quando se tem o processo inflamatório. E a sua expressão ela é regulada por citocinas, né? Forças de cisalhamento e fatores de crescimento. Então aqui eu trago um quadro em que a gente tem a COX-1 e COX-2, o sítio de ligação do inibidor, onde você tem um agente que vai ligar, né, no sítio. E aqui é a expressão, é isso que eu quero destacar para vocês, que aqui geralmente vocês vão encontrar no livro que a COX-1 ela é constitutiva e quando se tem um processo inflamatório ela aumenta de 2 a 4 vezes. A COX-2 ela se encontra sim constitutivamente no nosso corpo, só que porém em menor, né, quantidade. Na inflamação, olha o quanto é que ela aumenta de expressão, cerca de 20 vezes. Então, por isso que se fala que ela é induzível, mas no nosso corpo existe a COX-2 que é muito importante, principalmente na parte renal, né, que a gente vai ver mais na frente. E, e ao inibir a COX, a gente vai ter efeitos no nosso corpo, né? Então, se a gente pensar que as prostaglandinas elas têm um papel fisiológico, se a gente pensa alguns papéis, né, fisiológicos e alguns outros papel importante na inflamação. Por exemplo, na inflamação a gente vai ter a sensibilização dos nociceptores, um aumento da agregação plaquetária e uma indução da febre. Quando você tem inibição da COX, olha o que você pode causar no paciente: a analgesia, a inibição da agregação plaquetária e a diminuição da febre. E isso a gente vai, né, isso a gente quer, às vezes, quando a gente tem um processo inflamatório no paciente, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no fisiológico, que você pode ter, né? No indivíduo normal, a gente tem diminuição da motilidade intestinal, então quando você inibe a COX, você pode causar diarreia no paciente. Quando você tem a COX no fisiológico, você tem um aumento da excreção renal do sódio. Quando você tem uma inibição da COX, você pode causar edema no paciente. Assim como a COX ela é muito importante na produção do muco e do bicarbonato e na diminuição do ácido clorídrico no nosso corpo, né? Então, você pode ter esse efeito protetor diminuído no estômago, causando as famosas úlceras. E os mecanismos de ação dos AINES, como é que se dá esse mecanismo de ação? Bom, o AINE, eu já falei, ele tem efeito analgésico, vai ter o efeito anti-inflamatório e efeito antipirético. Mas nem todos os AINES vão ter todos os efeitos não, tá? A gente vai falar de cada um mais na frente, quais são os que tem e que não tem. Mas, como eu já falei anteriormente, você precisa inibir a enzima, que é a COX. Aqui a gente tem na figura a COX-1, né? Ela está representada aqui por essa figura dessa enzima aqui e a COX-2, que a gente tem uma diferença na estrutural nas enzimas, é que você tem o resíduo de valina na região 523 e isso é essencial, né, no processo de inibição da COX. Por quê? A COX você vai bloquear você bloqueia reversivelmente a enzima, fazendo com que inibe o sítio da COX de maneira competitiva e reversível com o fármaco. Apenas o ácido acetilsalicílico, que é o representante do AS, que vai inibir a COX de maneira covalente e reversível através de acetilação de resíduos de serina, tá? Então o fármaco ele vai bloquear o acesso, né, do, do ácido araquidônico para a enzima, fazendo com que não haja a produção das prostaglandinas. Todos os designs eles vão bloquear de maneira competitiva e reversível, apenas o AS que tem essa exceção.
Eles vão ser considerados inibidores não seletivos, porém, existe sim inibidores seletivos para COX. Aqui a gente tem os coxibes que vão inibir seletivamente a COX-2. E essa inibição seletiva, ela se dá justamente por esse resíduo que eu falei anteriormente, que o fármaco ele vai ter preferencialmente ligação a esse resíduo aqui, e você tem uma inibição seletiva, e você não tem a ação do caso dos inibidores seletivos COX-2 em COX-1, deixando então a COX-1 livre para que haja a ação, a formação das prostaglandinas fisiologicamente falando. Então, a ação, a inibição da COX vai gerar efeitos antitérmicos com a diminuição da produção das prostaglandina E2 no hipotálamo, e isso vai causar uma diminuição do aumento da temperatura corpórea. Você vai ter efeito analgésico, porque você vai inibir a formação de prostaglandinas na periferia e também a nível do sistema nervoso central. Consequentemente, você diminui a hiperalgesia primária e secundária e também diminui a formação de edemas. Assim como você tem um efeito anti-inflamatório, que vai culminar principalmente no efeito de inibição de vasodilatação e, consequentemente, extravasamento, né, de líquido para a matriz extracelular do tecido. Existe hipótese para outros mecanismos anti-inflamatórios que os AINES podem provocar no paciente, que é a redução da produção de radicais superóxidos. Eles vão induzir a apoptose de algumas células do sistema imunológico, inibem a expressão de moléculas de adesão, aquelas moléculas que são necessárias para o processo de diapedese, são moléculas como ICANS, VCANS. Essas proteínas elas estão principalmente na membrana das células que estão fazendo um rolamento das células imunes, fazendo um rolamento que então elas se aderem às células, principalmente as células endoteliais, fazendo com que haja a passagem das células do sistema imune que estão no sangue para o tecido injuriado. Elas vão reduzir as citocinas pró-inflamatórias, alteram a atividade linfocítica e alteram as funções da membrana. De uma maneira geral, os AINES têm uma farmacocinética boa, no caso, eles têm uma boa absorção quase completa pelo intestino quando administrado pela via oral, mas alguns AINES eles podem fazer administração via tópica, via oftálmica, via retal, via parenteral, né, administração através intramuscular e intravenosa. A grande maioria dos AINES vão se ligar à albumina plasmática, cerca de 95 a 99%. Todos eles vão sofrer metabolização hepática e a excreção renal é bastante eficiente. Eles têm uma meia-vida de eliminação em torno de 6 horas, consideravelmente curto, no caso paracetamol e ibuprofeno. Alguns outros já têm a meia-vida longa, cerca de 10 horas, no caso naproxeno, salicilato, piroxicam e fenobutazona. As indicações clínicas dos anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente em casos de dor, né, em inflamação crônica aguda, você tem um alívio sintomático da dor e do edema associados a quadros de inflamação agudo ou crônico, principalmente em pós-operatório, cólicos menstruais e doenças articulares. Em caso de febre, né, antitrombótico para efeito de diminuição, né, de trombos, geralmente também em tratamento de gota, em casos de risco de isquemia, AVC e aglutinação, principalmente pelo papel do AS, que ele diminui essa agregação plaquetária, inibição da agregação plaquetária, evitando um risco de desencadear um AVC, uma isquemia no paciente. Deve-se usar menor dose pelo menor tempo possível para minimizar os riscos potenciais de efeitos adversos e eventos adversos para o paciente.
E os principais efeitos adversos dos AINES, né? Eles podem diminuir a síntese do trampoxana 2 e assim como também diminuir a atividade plaquetária. Nos rins, você pode ter uma diminuição das prostaglandinas renais, causando uma vasoconstricção, principalmente das prostaciclinas. Você também pode ter uma diminuição da filtração glomerular, né, e uma diminuição do fluxo glomerular. Além disso, você tem a diminuição da prostaciclina e do PGE2 no trato gastrointestinal, que vai diminuir também aquela questão da motilidade do trato gastrointestinal, assim como você também tem o aumento da acidez gástrica, porque você vai diminuir o papel protetor das prostaglandinas no nosso organismo, fazendo com que haja um aumento da acidez gástrica, causando uma disfunção e uma lesão na mucosa gástrica intestinal, provocando as famosas erosões e ulcerações e hemorragias. Quando se tem uma inibição seletiva da COX-2, a gente pode ter também um aumento, né, na formação dos transbloxanos A2, porque você tem uma diminuição da formação das prostaciclinas, principalmente, né, a nível renal. Então você pode ter um aumento da ativação plaquetária, vasoconstricção e o risco maior da trombose. Então, e a gente tem que pensar que o inibidor seletivo ele não vai ficar livre dos efeitos adversos. Ele vai ter efeito adverso sim, tá? Diminuição das prostaglandinas renais, diminuindo a vasodilatação renal, uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, né, e também você tem uma diminuição do antagonismo à vasopressina. Você também perde o efeito protetor da regulação superior da COX-2, promovendo, então, proporcionando não, que pode promover quadros de isquemia e infarto agudo do miocárdio em paciente que faz o uso seletivo de COX-2. Pode ter o aumento da retenção de sódio e água causando edemas e o agravamento, né, de quando se tem pacientes, principalmente que usam um anti-inflamatório, de pacientes que têm uma ICC, né, ou uma insuficiência renal. Os AINES eles vão ter contraindicações, principalmente em pacientes que já têm gastrite e úlcera gástrica, porque senão você vai agravar o quadro desses pacientes. Crianças com febre associada à doença viral são contraindicados. A asma e DPOC, porque você vai pode piorar o quadro de asma e DPOC, tendo em vista que você pode inibir a COX como eu mostrei anteriormente, naquela via, você inibe a COX, mas você deixa livre a via dos leucotrienos. Então o ácido araquidônico vai todinho para aquela via, fazendo com que haja a formação dos leucotrienos, promovendo então assim, por exemplo, os broncoespasmos, que já vai ficar agravado no quadro de asma e DPOC. Na gravidez, tem que se tomar cuidado e também no aleitamento, porque os AINES eles podem promover o fechamento do canal arterial, né, e alterar a circulação do feto, especialmente na 32ª semana. Aí pode promover, né, provocar uma hipertensão arterial pulmonar e insuficiência cardíaca no feto. Então, o FDA geralmente categorizou os AINES, né, que até o primeiro trimestre da gestação está na categoria B. A partir do terceiro trimestre da gestação está na categoria D, com possivelmente efeitos teratogênicos. E deve ser evitado também o uso durante a amamentação, pois ele é excretado também no leite materno. Pode promover distúrbios da coagulação sanguínea, a hemofilia, principalmente os AINES que são utilizados, eles inibem, né, o processo de formação de tromboxano. Alguns fármacos podem causar hipersensibilidade, principalmente o ácido acetilsalicílico ou alguns outros.
A insuficiência renal e a insuficiência hepática, principalmente a insuficiência renal, porque ele vai mexer lá na via da COX, que está presente nos rins, e isso causar uma insuficiência renal no paciente. Ao longo prazo é muito perigoso quem faz uso de AINES sem sem um acompanhamento médico, né? Que pode promover, sim, um quadro muito grave a nível de insuficiência renal. Eles são contraindicados no caso de gota, e doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, né? Porque pode promover alguns AINES para promover o infarto agudo do miocárdio, principalmente os inibidores seletivos da COX-2. E viroses hemorrágicas, no caso de dengue, chikungunya, zika, deve ser evitado porque essas doenças elas já promovem, né, uma diminuição no nível de plaquetas e alguns anti-inflamatórios, eles inibem a agregação plaquetária. Então você já tem uma diminuição da função das plaquetas por essas viroses. Então o ideal é não fazer utilização de nenhum AINE, com exceção do paracetamol, que é considerado como seguro em caso de dengue, ou mesmo a dipirona. E os AINES também têm interações medicamentosas. Um AINE pode interagir com outro AINE, no caso o ácido acetilsalicílico em dose baixa. Os AINES eles podem interagir com os antipertensivos. Ele pode reduzir a eficácia do tratamento antipertensivo, por exemplo, dos inibidores da ECA, os beta-bloqueadores e os diuréticos de alça. Além disso, ele pode, né, junto com essa terapia antipertensiva, o AINE ele pode reter sódio e isso dificultar a terapia antipertensiva. Além disso, o AINE pode interagir com o glicorticoide, porque o glicorticoide ele tem um efeito anti-inflamatório, então pode ter essa interação. O AINE ele pode interagir com a varfarina, que é uma interação geralmente de quando você tem, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, né, sendo na dose antiplaquetária, a varfarina é um fármaco antiplaquetário também, que vai diminuir a formação de trombos no organismo, fazendo com que haja uma diminuição mais ainda quando se tem a utilização, por exemplo, do AS junto com a varfarina. Além disso, ele pode competir pela ligação de proteínas plasmáticas. Exemplo disso é um AINE com sulfonilureia, sulfonamina ou fenitoína. Além disso, o acetaminofeno ele pode também interagir, né, com o álcool. Para quem não sabe, o acetaminofeno é um tipo de AINE, que é o famoso paracetamol. O álcool, o acetaminofeno ele é necessário do fígado para formar, né, os metabólitos, e o álcool ele precisa ser biotransformado no fígado, então tem essa interação aí, tem que tomar cuidado quando se faz o uso do paracetamol com o álcool. E a classificação dos anti-inflamatórios não esteroidais se dá por diferentes maneiras. Eu trago aqui duas maneiras, vou mostrar mais a outra lá na frente. Todos os anti-inflamatórios não esteroidais são considerados ácidos fracos, tá? Mas eles são divididos em alguns tipos de ácido. No caso, os salicilatos, onde tem o protótipo da classe o ácido acetilsalicílico, os derivados do ácido dolacético, os fenamatos, os derivados do ácido eteriolacético, os derivados do ácido fenilacético, os derivados do ácido propiônico, os ácidos enólicos, os inibidores seletivos da COX-2 e os derivados pirazolônicos e os derivados p-aminofenol. Sendo que esses dois últimos, eles são considerados com uma maior potência analgésica do que uma potência anti-inflamatória, né? A outra classificação que vocês podem encontrar também nos livros é aqueles inibidores não seletivos da COX e os inibidores seletivos mais para COX-2 do que para COX-1. Então a gente tem, por exemplo, os inibidores seletivos da COX-2, né, que são os coxibes, os celecoxib, paracoxib e valdecoxib. Os inibidores mais seletivos
dos cocos 2, a gente tem o ácido indolacético pela protótipo da classe pentadolaco e o sulfonanilida, no caso representante da classe é a nimesulida. Começando então pela classe dos salicilatos, o ácido acetilsalicílico ele é o protótipo dessa classe, assim como é o protótipo dos AINES, né? Porque ele foi um dos primeiros fármacos a ser isolado para a inflamação. Lembrando que esse fármaco iniciou-se com uma pesquisa do Salgueiro, que foi utilizada, viu-se que tinha uma ação anti-inflamatória, analgésica. A partir então foi feita a pesquisa para o isolamento da molécula que fazia com que houvesse, né, a ação anti-inflamatória, e viu-se que, na verdade, o ácido salicílico é que tem ação anti-inflamatória analgésica. Porém, o ácido salicílico ele seria facilmente degradado no nosso trato gastrointestinal. E viu-se que acetilando, né, o ácido salicílico, ele se tornaria então um ácido acetilsalicílico, promovendo essa acetilação, então fazendo com que esse ácido fosse, no processo de absorção, ele se transformasse em ácido salicílico e então tivesse ação anti-inflamatória. Além disso, essa acetilação do ácido salicílico promove uma diminuição da formação de úlceras pelo próprio ácido salicílico, né? Por esse ácido, ele pode promover um processo de ulceração a nível de estômago, e essa acetilação ela meio que protege o fármaco de não promover essa acidez a nível estomacal. Bom, então, quando a gente fala de ácido acetilsalicílico, ele foi aprovado em 1939, é o mais utilizado em todo o mundo, com ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Em comparação aos outros AINES, ele vai, como mecanismo de ação, acetilar irreversivelmente a enzima COX, inativando essa enzima. Consequentemente, você tem a diminuição da síntese de prostaglandinas com ação anti-inflamatória, diminuição da síntese de prostaglandina E2 promovendo a ação analgésica por diminuir a sensibilização de fibras nociceptivas no local inflamado, uma diminuição da prostaglandina E2 com ação antipirética, porque você tem uma diminuição de produção de citocinas por leucócitos induzidos da prostaglandina. E, consequentemente, você tem uma diminuição do aumento da temperatura corpórea. A meia-vida, né, é dose dependente. Então, a gente tem aqui a aspirina, como eu falei, ela é acetilada nessa porção. Ela vai ser, quando ela for absorvida, ela vai se transformar em ácido salicílico, que esse ácido, então, ele vai promover a ação anti-inflamatória desejada, e a eliminação através de glicuronização. Os efeitos tóxicos também é dose dependente, geralmente uma dose maior de 4 mg por dia causa toxicidade. De forma leve, o que a gente chama de salicilismo, que é a forma tóxica o efeito tóxico, né, presente no corpo, o paciente vai apresentar náuseas, êmese, hiperventilação, cefaleia,
confusão mental, tonturas e zumbidos. A forma mais grave do salicilismo, quando a dose ela passa de 10 gramas por dia, o paciente apresenta inquietação, delírios, alucinações, convulsão, coma e, por fim, a morte por insuficiência respiratória. Os derivados do ácido indolacético a gente tem como representante da classe a indometacina, o sulindaco e o etadolaco. A indometacina ela vai inibir COX não seletivamente, ela inibe a motilidade de leucócitos polimorfonucleares e também diminui a biossíntese de mucopolissacarídeos. Elevada taxa pode causar uma elevada taxa de intolerância e não é usado como analgésico e antipirético. Ela tem uma ação muito mais potente para o efeito anti-inflamatório. Ela é eficaz no tratamento da osteoartrite, na gota e espondilite ankilosante. Os fenematos, eles são utilizados no tratamento do curto, da dor, de tecidos moles, dismenorreia, osteoartrite e artrite reumatoide. Eles vão inibir a COX, quando utilizado na dismenorreia devido à sua ação inibitória da síntese de PGE2 e PGE2-alfa, ele é conhecido como o famoso Postan, pode ser administrado pela via oral, tem uma limitação relacionada com o aparecimento de diarreias e inflamações intestinais, e alguns casos de anemia hemolítica também já foram relatados com a utilização deste fármaco. Os derivados do ácido eteriolacético, que o representante da classe é o diclofenaco, que é bastante conhecido, ele vai ter uma maior potência contra COX-2 do que os outros AINES. Ele pode bloquear, sim, tanto COX-1 quanto COX-2, mas a maior potência desse fármaco vai para COX-2. Pode ocasionar riscos cardiovasculares com uso prolongado e o usado num tratamento prolongado de osteoartrite, artrite reumatoide, espondilite ankilosante e também é utilizado para o uso de dores musculares, dismenorreia ou dor pós-operatória. Existem várias apresentações desse fármaco nas formas farmacêuticas. A gente tem como uma apresentação sódico-potássico. A diferença entre o diclofenaco sódico e o potássico é que o diclofenaco sódico tem uma absorção inicialmente imediata após a administração, em que o pico de concentração no plasma atinge cerca de 2 a 3 horas. Já o diclofenaco potássico, a absorção inicia muito rapidamente logo após a administração, com o pico de concentração no plasma cerca de 20 a 60 minutos. Então, a diferença entre eles é essa. Vocês vão encontrar ele conhecido como Capaflan, como suspensão oral, ou a colesteremina, com cápsulas orais, diclofenaco sódico associado com misoprostol, para o tratamento de dismenorreia, o diclofenaco sódico na forma de solução oftálmica, o famoso Voltaren, e também o uso tópico em forma de gel e spray, utilizado bastante para aquelas pessoas que jogam vôlei, futsal, futebol, que é utilizado na forma de spray. Além do diclofenaco, a gente tem a tolmetina, que é utilizada no tratamento da osteoartrite, artrite reumatoide infantil, em espondilite ankilosante, e também temos efeitos adversos menos severos que a indometacina. O cetarolaco ele é um potente analgésico e moderado anti-inflamatório. Ele pode ser utilizado na dor moderada e severa, administrada por via intramuscular ou via intravenosa ou via oral, usado em paciente pós-operatório, também pode ser utilizado
pelo uso oftálmico para conjuntivite alérgica sazonal e inflamação ocular após a extração da catarata. Os derivados do ácido propiônico, que é o representante mais conhecido da classe é o ibuprofeno, a gente tem o cetoprofeno, oxaprozin e naproxeno, eles vão inibir reversivelmente a COX, tanto a 1 quanto a 2. A atividade ele tem ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Ele tem uma boa aceitação em pacientes que fazem o tratamento de artrite reumatoide, osteoartrite no tratamento crônico, pois os efeitos do trato gastrointestinal são menos intensos que o AS. É utilizado também na gota, na espondilite ankilosante, tendinite, bursite, dismenorreia. O ibuprofeno também é bastante prescrito pelos dentistas para o tratamento da dor, inflamação dor, inflamação no caso antipirética, analgésica e anti-inflamatória, principalmente pacientes, crianças, que é bem tolerado, que já existem estudos, relatos que eles são bem aceitos em crianças, mas também em pacientes adultos, tá? E assim como a S, né, já foram registrados efeitos no sistema nervoso central, casos de toxicidade, né, por ibuprofeno, como zumbido, tontura e cefaleia. Eles são bem aceitos. O que a gente recomenda na utilização do ibuprofeno é que a dose não passe, né, de 1,5 mg ao dia, no caso, né, geralmente apresenta a forma farmacêutica do comprimido do fármaco de 300 mg e 400 mg, então no máximo uma dose de 1.200 mg ao dia, durante 5 dias, principalmente quando se está com dor, né, em caso de inflamação, no máximo 5 dias, e depois voltar ao médico ou dentista para ver como é a recomendação para a continuação do tratamento ou não, em caso de inflamação aguda, tá? Inflamação crônica, como eu já falei anteriormente, ele é utilizado em caso de artrite, osteoartrite. Os ácidos enólicos, a gente tem o piroxicam, meloxicam e a nalbumetona. É utilizado no tratamento prolongado da artrite reumatoide e osteoartrite. Tem meia-vida longa, sendo feita apenas uma dose diária. O meloxicam ele tem a maior seletividade para COX-2 do que COX-1 e a nalbumetona ele é um profármaco. Os inibidores reversíveis seletivos da COX-2 são os coxibes, no caso celecoxib, utilizados no tratamento da artrite reumatoide, na osteoartrite e na dor. Eles podem promover inibição da agregação plaquetária e não aumentam o tempo de sangramento. A meia-vida deles cerca de 11 horas, a administração de 1 ou 2 vezes ao dia. Os principais efeitos adversos cefaleia, diarreia e dor abdominal. E como tem uma seletividade para COX-2, eles têm quase nenhum efeito do trato gastrointestinal, mas eles promovem problemas cardiovasculares, principalmente o que eu já falei anteriormente. E essa seletividade ela gera problemas. Em 2004, a Anvisa proíbe a venda de medicamentos que contenham rifacoxib, o famoso Vioxx, como princípio ativo. E em 2008, ela cancela o registro do Prestige, né, do lamiracoxib e do Arcoxia, o enterocoxib, e restringe o uso de Bextra, né, que é o paracoxib, em ambientes hospitalares. Eles são vendidos agora com retenção de receita no Brasil e por essa seletividade ele gerou bastante problema para a Anvisa ter que restringir o uso desses medicamentos. Alguns outros AINES, a gente tem o alpazone, que é um potente urocosúrico, ele inibe a migração de neutrófilos, degranulação e produção de superóxidos, por isso do seu efeito anti-inflamatório, utilizado no tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, gota e espondilite ankilosante. E a nimesulida, que é um fármaco bem seletivo para COX-2 do que COX-1. Ele tem ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Ele é muito utilizado também para o tratamento, né, quem está com dor de dente.
é recomendado para que se utilize a nimesulida, porém ele pode desencadear riscos cardiovasculares. Eu trago aqui duas classes de fármacos interessantes, que são a dipirona e o paracetamol, que são analgésicos não opioides. Eles têm uma ação analgésica e antipirética, porém tem uma baixa potência para ação anti-inflamatória, né? A dipirona ela é bastante utilizada aqui no Brasil. Ela é conhecida também como metamizol, derivado pirazolônico, né? Ela é online, vocês não vão encontrar a dipirona em livros americanos de farmacologia como Goodwin e Gilman, mas ela tem um efeito analgésico, né? E tem um baixo custo, por isso que ela é bastante utilizada, principalmente em países da Europa e no Brasil. Só que nos Estados Unidos ela foi restrita, ela foi banida por associar casos de toxicidade, né, em forma de agranulocitose. Então, a comercialização desse fármaco foi mundialmente crescendo na década de 70, quando foram relatados alguns casos graves de agranulocitose devido ao uso. Então, alguns países proibiram o seu uso, como os Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, Austrália e Japão. A dipirona é o principal analgésico na terapêutica brasileira, né, ocupando um dos primeiros lugares do mercado. Dentre a dipirona, a gente tem o paracetamol e o ácido acetilsalicílico, né? A maior parte das vendas de dipirona ocorre sem prescrição de receita médica, representando um papel condenável como uma automedicação. A dipirona ela sofre metabolização no fígado, formando quatro metabólitos, né? O primeiro metabólito que é o 4-MAA, que é o 4-metilaminoantipirina, que no próprio fígado ele sofre metabolização de novo, formando o 4-AA, que é a 4-aminoanipirina, e também formando o 4-acetilaminopirina, 4-AAA. E também um outro metabólico, 4-formoaminoantipirina. Esses metabólitos, gente, eles têm uma função que eu vou falar mais daqui a pouco. Mas que o mecanismo proposto da ação da dipirona é que ela tem mecanismos analgésicos periféricos, como a ativação de canais de potássio, que vai causar uma saída do potássio, principalmente das fibras, né, nervosas, causando uma hiperpolarização na célula, diminuindo então esse potencial de ação na célula. Você também tem a inibição da ativação da adenilociclase por substâncias hiperalgésicas, assim como tem o bloqueio direto de influxo de cálcio no nosso receptor. Esse cálcio ele é importante para que haja liberação de neurotransmissores das fibras nervosas. Então, todos esses três mecanismos são propostos como mecanismo periférico para a ação analgésica da dipirona. O mecanismo central ele está sendo proposto como pelos metabólitos. O 4-MAA e o 4-A, eles são metabólitos ativos, tá? Que podem inibir as COX, tanto a 1 quanto a 2, e atuam em vários níveis cineticamente, juntamente com o sistema peptidérgicos, junto com endorfinas e encefalinas, além da serotonina, sobre a área estalâmica do sistema nervoso central. E isso é um mecanismo proposto de ação central para a ação analgésica da dipirona, ou seja, a dipirona mais os metabólitos que são formados são os que vão promover a ação analgésica. E a ação anti-inflamatória que ela promove é a inibição das COX, no caso tanto da COX-1 quanto da COX-2, que vai inibir a formação das prostaglandinas, que elas têm um papel essencial, né, na inflamação, assim como também a prostaglandina 2 no papel da febre. Então, a dipirona ela pode ser utilizada como analgésico, antiespasmódico, antitérmico e anti-inflamatório. Geralmente, a dose recomendada da dipirona é de 30 mg por quilo, com uma dose máxima
no máximo de 8 gramas. Já foi relatados casos de hepatopatas, né, nefropatas e cardiopatas, desencadeando essas patias, e tem que se tomar cuidado nesses pacientes que já têm problemas, né, no fígado, no rim e no coração. A granulocitose, gente, que foi relatado, ela é precedida de febre alta, calafrios e mal-estar, né, dentre outras reações. Daí, então, é necessário fazer a contagem de leucócitos e viu que essa contagem estava em níveis muito baixos, que pode indicar risco de morte para o paciente e caso o tratamento com fármaco não fosse imediatamente interrompido. Então, esses alguns sintomas também que foi sugerido para a dipirona foi alguns casos de arritmia, queda na pressão arterial e choque anafilático devido à hipersensibilidade à própria molécula da dipirona. Já o paracetamol, né, o famoso Tilenol, ele é encontrado na classe dos derivados pré-aminofenol, a fenacetina, o acetaminofeno, o famoso paracetamol, é um analgésico e antipirético. Ele tem pouca ação anti-inflamatória. Ele é bastante utilizado no mundo. A hipótese de ação antipirética é que ele inibe a COX-3. Essa enzima é bastante controversa, né? Porque ela foi identificada em sistema nervoso central de cães, mas até agora no humano não se sabe ao certo se existe essa isoforma da COX-3 no homem. Então, o que é proposto como mecanismo, né, de antipirético do paracetamol é essa inibição da COX-3. Além disso, ele tem uma ação analgésica. O efeito anti-inflamatório ele é muito desprezível. A dose comum do paracetamol é cerca de 1 grama diário. Com criança, essa dose ela é ajustada para menos. O fármaco pode causar hepatotoxicidade com uma dose única de cerca de 10 a 15 gramas. Não causa nenhum efeito cardiovascular, respiratório, né, irritação e sangramento gástrico, eliminação de uratos e agregação plaquetária. Então, por isso que ele é bastante prescrito, principalmente os dentistas, né, prescreve o paracetamol no caso de dor, no tratamento de dor de dente. E o mecanismo de ação analgésica do paracetamol é que ele seja um ativador direto do receptor TRPV1. O paracetamol ele vai sofrer no fígado, né, uma biotransformação formando em paraminofenol. Essa biotransformação esse metabólito vai ser conjugado com ácido araquidônico através da enzima FA, formando um metabólito ativo chamado o AM404. Esse AM404 então vai ativar o receptor TRPV1, que promove a analgesia por estimular as vias descendentes inibitórias da dor, localizadas na substância cinzenta paraquidotal. Um outro mecanismo de ação proposto para o paracetamol é que eles vão ativar receptores canabinoides do tipo CB1 indiretamente. Esses receptores canabinoides eles são acoplados à proteína G inibitória, que, quando ativados, vão inibir a dor. Então aqui a gente tem na figura o AM404 inibindo a recaptação da anandamida. A anandamida ela é um metabólito, metabólito não. Ela é um analgésico endógeno produzido pelo próprio corpo. E quando ela está livre, ela vai se ligar no receptor CB1, ativando esse receptor, promovendo a inibição da dor. E a inibição dessa recaptação promove o efeito antinociceptivo. Além disso, esses receptores CB1 presentes, né, no hipotálamo e quando ativados podem diminuir a temperatura corporal do organismo. Então esse é o mecanismo molecular proposto indiretamente por ativar receptor canabinoide do tipo CB1 do paracetamol. E como é que o paracetamol, juntamente com a anandamida, vai promover processos analgésicos? Bom, lembra que
os receptores CB1 são ligados à proteína G, acoplados à proteína G inibitória. Essa proteína G inibitória, gente, ela vai estar presente aqui em neurônios GABAérgicos tonicamente ativos. Que quando eles são tonicamente ativos, isso quer dizer que eles vão liberar GABA, que vão inibir aqui esses neurônios da via descendente da dor. Então, quando o CB1 é ativado aqui, nesses neurônios, ele vai hiperpolarizar essa célula neuronal GABAérgica, que vai diminuir a liberação do GABA. E essa diminuição da liberação do GABA vai promover a ativação das vias descendentes da dor. E isso aumenta a liberação de noradrenalina, serotonina, GABAs e encefalinas. Então, esse é o mecanismo de ativação indireta, mecanismo de analgesia, pela ativação indireta dos receptores canabinoides. Então, o paracetamol ele tem uma eficácia analgésica e antipirética, semelhante aos dos salicilatos, não induz ações erosivas sobre o trato gastrointestinal, tampouco afeta o equilíbrio ácido-base do organismo. É excelente analgésico na dor indicado para dor leve a moderada, como cefaleias, mialgias moderadas, além de artralgias, dor crônica associada ao câncer, dor pós-operatória e pós-parto, assim como, né, são fármacos indicados para indivíduos sensíveis aos salicilatos com históricos de úlceras pépticas e outras ulcerações gástricas em pacientes hemofílicos e também uma opção para tratar pacientes com doenças virais, né? Dengue, chikungunya, zika vírus e também o metabolismo do paracetamol, né, do acetaminofeno, o acetaminofeno ele vai sofrer biotransformação hepática, formando intermediários hepatotóxicos, mas que vão ser depletados por reservas do glutationa. Tá? E quando se tem, por exemplo, o uso do paracetamol em paciente que faz o uso abusivo do crônico com álcool, esse risco de hepatotoxicidade é maior ainda. Já para paciente que faz um uso não abusivo do álcool, pode ter uma sulfatação e conjugado com glicuronidio para fazer a eliminação do metabólito, então causando não toxicidade. Normalmente o tratamento para quem se tem intoxicação com paracetamol é com o uso de carvão ativado de até 4 horas após a ingestão, ou o uso de N-acetilcisteína, que vai repor essas reservas de glutationa. Lembrando que a glutationa ela vai ajudar a eliminar os metabólitos do paracetamol. Aqui eu trago um quadro em que os principais agentes anti-inflamatórios não esteroidais, com a sua forma de apresentação, forma farmacêutica, utilização e dose. Então, eu desejo bom estudo a vocês e muito obrigado.